bem-vindos ao canal A Cozinha de Carol. Para você que ainda não me conhece, me chamo Carol Vanes, sou chefe de cozinha, sou especialista em mesas fixas, ou mesa de antepastos, ou mesa de comidinhas, o que você preferir. Muito do que você vai ver aqui nas receitas desse canal tem a ver com essas mesas que a gente elabora para os eventos. Então, você acompanhando aqui o canal, você vai conseguir elaborar várias receitas bacanas para sua mesa de antepastos ou mesa fixa, como eu gosto de falar. Não deixe de nos seguir, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer o seu comentário ou a sua pergunta, que eu vou fazer o possível para te responder. Então, eu não poderia deixar de começar esse nosso primeiro episódio com uma receitinha super fácil, mas que ela vai compor vários dos nossos itens aqui na mesa. Então, vai ser o tomatinho ao forno, que você vai aprender, e dali a gente vai desdobrando esse tomatinho em outras receitas. E a gente vai precisar do tomatinho. Eu gosto, gente, de escolher bem pequenininho. Quando a gente vai ao supermercado, às vezes a gente encontra ele mais graúdo. Eu prefiro ele menorzinho, ó. Tem até uns bem pequenininhos. Então, a gente vai usar tomatinhos, a receita com as medidas a gente vai colocar tudo certinho aí pra você. Então, o tomatinho grape, alho, que eu deixei aqui 2 dentes inteiros e outros eu laminei. O azeite, o quanto baste. Nesse caso, pessoal, eu não chamo de tomate confit, porque o tomate confit a gente teria que colocar azeite até cobrir, levar ao forno numa temperatura muito baixa, que às vezes o nosso forno caseiro não atende. Então, eu chamo de tomatinho no forno, que ele vai atender muito bem. A gente vai colocar só o azeite suficiente para dar uma mexida e ele vai atender muito bem. A gente vai colocar aqui tomilho, mas poderia ser também alecrim, sal e pimenta. Essa pimentinha aqui eu moí agora, tá? Pode ser a pimentinha moída na hora. Então, a gente vai pegar um tabuleiro ou um refratário da sua preferência. Não tem muito erro, tá, pessoal? A única preocupação é o seguinte, é a gente não deixar os tomatinhos ficarem um em cima do outro, porque senão ele não vai cozinhar da forma que a gente gostaria. Então, a gente vai colocar aqui os tomatinhos de forma que eles fiquem em contato com o tabuleiro ou a travessa que você escolheu. Então, aqui os alhos, ó, o alhinho que eu deixei alguns inteiros, e aí você pode usar aqui para sua preparação, ou ele pode ser apenas para dar sabor. A gente vai colocar aqui um salzinho a gosto. Vou colocar a pimentinha primeiro. A pimenta que eu acabei de moer, vou jogar assim que fica mais fácil. A pimentinha que eu acabei de moer. Vou colocar então o tomilho, que poderia ser um alecrim, que a gente vai levar ao forno. Depois eu gosto até de colocar manjericão, mas eu prefiro colocar o manjericão quando ele já tá frio, tá? Porque esse aqui, no caso, o tomilho ou o alecrim, ele pode ir no forno tranquilamente. Agora o nosso azeite, que eu vou colocar aqui um pouquinho. E durante o tempo de forno, se a gente achar que precisa de um pouquinho mais de azeite, a gente pode colocar. Então, aqui, olha, o que vai acontecer? A gente vai acender o forno, pré-aquecer o forno a 180 graus. A gente vai levar para o forno esses tomatinhos. E na metade do tempo, vamos dizer aí que ele vai durar de 20 a 25 minutos no forno. E aí, na metade desse tempo, a gente vai dar uma paradinha, vai dar uma balançadinha, uma chacoalhadinha aqui no tabuleiro. E se precisar, a gente vai completar com azeite. Se você vê que tá muito seco, né, aí você completa com azeite. Você vai ver que vai soltar o líquido do tomate. Então, por isso que eu gosto de colocar um pouquinho, depois sentir como que esse líquido vai se comportar. E se precisar, a gente vai completar pro forno. Então, forno ligado, mais ou menos 5 minutinhos pra gente pré-aquecer, 180 graus. Vamos levar ao forno e daqui a pouco a gente volta para poder mostrar o resultado para vocês. Pessoal, olha, retirei do forno. Então, na metade do tempo, eu acrescentei um pouquinho mais de azeite, dei uma mexida. E aqui, olha, ele já esfriou um pouquinho enquanto eu estava fazendo toda essa preparação e separando alguns elementos para a gente poder dar umas ideias, né, diferentes aí para vocês colocarem na mesa.
Quem me conhece aqui de Niterói, do Rio de Janeiro, tem um espaço e eu dou workshops presenciais. Então, os meus alunos aqui estão acostumados que de uma receita, que normalmente essa receita é simples, bem simples por sinal, a gente desenvolve uma apresentação interessante, uma finalização interessante ou uma outra forma de finalização. Então aqui vocês vão acompanhar e vocês vão perceber que as minhas receitas são bem simples e a gente vai completando e vai dando um pouco mais de complexidade para essa mesa. O que eu falo para as minhas alunas e agora eu estou falando para vocês aqui que me acompanham. Quem não está acostumado com a cozinha, quem está dando um primeiro passo, faça tudo devagar. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer uma demonstração que a gente já fez o tomatinho. Você pode simplesmente pegar uma louça bonitinha, interessante, coloridinha, que vai compor aí com a sua mesa. Você vai dispor os tomatinhos aqui e você vai apresentar com torradinhas ou pãezinhos. Vai ficar delicioso e tá ótimo. Com certeza você vai arrasar aí com seus convidados. E eu vou trazer também aqui uma outra ideia que você pode colocar na mesa e também vai ficar bem interessante. Um detalhe. Esse alho aqui você pode manter, a maioria das pessoas gostam, ou você pode usar apenas para dar sabor e você pode retirar. Mas aqui a gente vai manter nessa disposição aqui. Eu separei umas folhinhas de manjericão e se, por exemplo, outra coisa que eu gosto de conversar bastante aqui nos workshops, se você for fazer essa preparação de um dia para o outro, de alguns dias antes de você fazer essa utilização, você vai cobrir com azeite. A gente vai pegar aqui, olha, a gente vai acomodar e depois a gente vai completar com azeite. Aqui, se a gente fosse guardar, a gente iria colocar até um pouquinho mais de azeite. Então isso aqui vai se manter na geladeira aí por bastante tempo. E aí, as dicas que eu gosto de dar: esse tomatinho você pode usar para as entradas, você pode usar para finalizar uma massa, você pode botar nas torradinhas como a gente vai colocar aqui. Então assim, o céu é o limite. Então esse tomatinho aqui é o forno, você pode usar a sua imaginação e ao longo aqui de outros episódios a gente também vai apresentar outras receitas que eventualmente esse tomatinho vai voltar. Então aqui, quando você esfriar esse tomate, você pode acrescentar as folhinhas de manjericão, que vai ficar maravilhoso. Aqui, quando a gente tirou do refratário, eu separei as folhinhas de tomilho e se você tivesse utilizado também o alecrim, você iria separar sem problema nenhum, tá? Então aqui, pessoal, a gente pode simplesmente colocar numa travessinha e dispor os tomatinhos em volta, que vai ficar igualmente delicioso, tenho certeza, e que os seus convidados vão assim adorar. E se você estiver começando na cozinha, eu acho que você vai arrasar. Então a gente vai só dispor aqui os tomatinhos. Você pode colocar outros elementos e ele pode até servir para compor, por exemplo, uma tábua de frios, tá? Que ficaria bem legal. Mas aqui a gente está só dando uma ideia de usar uma loucinha bonitinha. Daí a gente vai pegar o nosso manjericão, vai colocar aqui em cima para o verdinho trazer uma vida. E obviamente que ele está higienizado, a pessoa pode pegar e colocar em cima da torradinha sem problema nenhum. Então aqui você já teria uma bela apresentação que você poderia simplesmente colocar pãezinhos ou torradinhas. A segunda apresentação que eu vou sugerir é com pãozinho e você pode esquentar ou você pode utilizá-lo friozinho mesmo. Aí a gente deve escolher um pão de boa qualidade, uma fermentação natural. A gente vai colocar um parma. Aqui eu tenho creme de ricota, mas poderia ser também creme cheese, tá? Então é uma sugestão para você apresentar de uma forma elegante assim também esses tomatinhos. Então a gente vai dispor aqui. A gente vai passar
sem muito critério, esse creme cheese, assim, de forma... Não precisa estar assim, retinho não, sabe? Ele tá até assim, meio altinho, não tem problema. Não precisa passar retinho igual manteiga, sabe? E aí, se você for... Ah, Carol, vou receber uma pessoa, um convidado que é vegetariano, então eu vou poupar o parma. Tranquilo, coloca só o tomatinho. Então a gente vai colocar aqui, e nesse caso, para a pessoa não pegar um pedacinho de alho aqui no pãozinho, eu não vou colocar o alho, tá? Vou colocar 3 tomatinhos em cada um. Sugestão, tá, pessoal? Isso aqui é sugestão de apresentação, mas fica a critério de vocês. É para a gente começar aqui no tomatinho básico e para a gente evoluir para uma apresentação elegante. E aqui agora eu vou pegar o meu parma. É mais fácil com a mão, gente. Higieniza bem a mão, que é bem mais fácil com as mãos. E aí você pode fazer quantos vocês quiserem, tá, pessoal? Aqui é só para vocês terem uma ideia. Vou até colocar mais um pouquinho nesse aqui. E aí pode colocar uns com parma, uns sem parma, aí fica a critério de vocês. Isso é só uma sugestão charmosinha aí para vocês. Aí vou colocar a minha folhinha de manjericão, vou escolher uma pequenininha em cada uma para ficar assim bem delicada. Escolhi uma menorzinha, grudou aqui. Deixa eu ver se eu vejo uma menorzinha. Então fica aí a sugestão. Então, recapitulando, que nessa apresentação aqui eu gosto de colocar o alho, porque a pessoa vai olhar e ela vai tirar. Aqui, quando ela vai pegar a torradinha, e é interessante que a gente coloque o guardanapo do lado, porque eventualmente ela pode pegar e logo vir com o guardanapo, né, para não se sujar. Então, nessa aqui, como a pessoa vai pegar a torradinha e já vai levar direto à boca, assim, já vai estar pronto, né, como se fosse um finger food, eu prefiro que a gente não coloque o alho, tá bom? A gente coloca aqui porque a pessoa vai conseguir enxergar e ela pega ou não. Aqui ela vai ficar, de repente ela vai até escolher não pegar a sua apresentação aqui super elegante por causa do alho. Então, pessoal, o que eu falo para as minhas alunas aqui que vêm para os meus workshops presenciais é que a gente começa de uma preparação simples e dali a gente vai pensando em elaborações mais complexas, mas não de que tenha alguma dificuldade, mas para a gente dar um charme, para a gente dar um glamour à sua mesa. Então, não esqueçam de nos acompanhar aqui, que a gente vai estar sempre acrescentando e te estimulando a montar uma mesa super elegante para receber os seus convidados. Então, a receita de hoje foi tomatinho ao forno, com esse desdobramento com 2 versões. Sugestão para vocês e continue nos acompanhando. Muito obrigada. Não esqueça de fazer as perguntas que a gente vai te responder com muito carinho.